Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro, num momento em que todos nós estamos nos deparando com um sentimento que muitas vezes nós tentamos resgatar aqui em algumas pessoas no Brasil, mas foi muito complicado, né? Me refiro ao sentimento de empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro e sentir exatamente ou tentar buscar entender o que sente uma pessoa quando está passando por alguma dificuldade. E nesse meio termo, em que nós estamos vendo milhares e centenas de milhares, para ser exato, né, no Rio Grande do Sul, passando por todo tipo de dificuldade, de drama, de trauma, e nós estamos vendo também a figura do inelegível saindo de um hospital e indo para outro hospital. A situação dele deu uma complicada, né? E aí a gente se pergunta também, né? O que a gente deve desejar para uma pessoa que fez tanto mal a tanta gente, como aconteceu quando o inelegível esteve à frente do nosso país? Há pessoas que ficam aguardando uma espécie de justiça divina, que ele sofra, que ele responda no seu corpo por aquilo que ele fez contra tantas pessoas. Mas as pessoas que estão com um sentimento de empatia legítimo e que querem justiça de uma forma também muito efetiva, essas pessoas desejam que a criatura, a figura do inelegível, ele passe por essa situação, que ele consiga se restabelecer, para ele justamente responder pelos crimes que ele cometeu junto com tantas outras pessoas. Porque isso sim, isso pode fazer aplacar uma série de situações muito ruins na sociedade brasileira. Alguns autores, quando se deparam com alguma situação, quando estão escrevendo um romance, estão lá escrevendo um livro, ou um autor de novela, muitas vezes não sabem o que fazem, o que farão com o personagem. O personagem entrou ali no meio de uma trama, não sabe como é que cuida daquele personagem. Aí eles resolvem chamar uma coisa próxima de um ponto de fuga. E esse ponto de fuga é justamente matar o personagem. Você mata o personagem, enfim, a trama segue sem aquele personagem, pronto e acabou. Isso no mundo da política, no mundo que a gente está enfrentando hoje, é um ponto de fuga, ou seja, o desaparecimento, a morte do personagem, iria fazer com que o nome dele saísse do foco, mas não resolveria uma série de questões, uma série de comportamentos e uma ideologia que carregou essa gente durante tanto tempo, ainda está carregando e que está expondo agora uma falta de empatia, um cinismo, uma vigarice muito grande numa série de situações que eu irei conversar com vocês a partir de agora. Bom, mas antes disso, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vou começar aqui com essa notícia de hoje, né? Bolsonaro vai ser transferido para São Paulo para tratar erisipela e obstrução intestinal. Ex-presidente cumpria a agenda de eventos na capital do Amazonas, quando precisou ser internado após infecção bacteriana. Então, a situação do inelegível está ficando, no ponto de vista da sua saúde, né, com essa questão muito cíclica. Hora por outra, ele passa por alguma situação, tem que parar no hospital, né? E muitas vezes essas situações são motivadas por estresse, né? A imunidade baixa e a pessoa fica muito estressada em dobro, porque aí fica com o organismo debilitado e aí se soma com outras questões e aí pronto, está ali formado o pacote. E todos nós sabemos que a figura do inelegível, ele não se cuida, né? Ele não se cuida e também parece que não tem alguém que cuide dele, por ele ou para ele, né? Porque a figura da sua esposa vive sempre por um lado, cuidando de algumas situações, e ele vive por outro naquele tipo de casamento que, se a gente colocar uma lupa muito grande, né, fica difícil dizer que há um sentimento muito profundo entre essas duas criaturas, a não ser uma oportunidade para ambos para terem algum tipo de ganho político com esse tipo de aliança, né, vamos dizer assim, mais do que um casamento. Então, baixou lá no hospital a figura de novo e
o mundo bolsonarista vai se mobilizando e, em função disso, né, todo mundo prestando solidariedade do mundo bolsonarista, presidente, aquilo, enfim. E eles fazem uma exploração muito vigarista da história, como eu já comentei com vocês, né? Olha só a fotografia que o Dudu Bananinha publicou no canal dele, né? Tem necessidade disso, gente? Uma pessoa assim que não tem compostura no momento que está com alguma enfermidade, se colocando ali de uma forma despudorada, né? Mostrando a perna, enfim, como se fosse de fato um sobrevivente de uma batalha, né? De uma guerra, né? Bom, e aí essa situação aí ela tem várias motivações, né? Como a gente tem falado. Como eu disse a vocês, esse final de semana, mais uma situação humilhante, porque o Flávio Bolsonaro fez aqui essa convocação, né? Muitas pessoas perguntaram onde é que estava a convocação que eu tinha falado aqui, que eles tinham dito que iam falar com Elon Musk, né? E está aqui no Twitter do Flávio Bolsonaro. Bate-papo hoje às 21 horas, não perca, com Jair Bolsonaro, Elon Musk e Mário Naufal. De fato, Elon Musk deu uma verdadeira banana e ele já deve ter percebido, alguém já deve ter dito para ele que, olha, a fauna disso que a gente chama de bolsonarismo é complicada pra caramba, né? Não dá para o senhor Elon Musk, por exemplo, pegar a senhora Damares Alves e colocar ali como uma garota propaganda de alguma coisa, né? De alguma situação que ele se envolva, ou qualquer personagem do governo Bolsonaro. Fica complicado, né? Alguém que lida com tecnologia, com ciência, com bilhões de dólares, com negociações com governos por um lado e por outro, alguém que tem uma rede como o Twitter, fica complicado se associar a algumas criaturas, né? Bom, então nós vimos que foi uma verdadeira farsa, uma verdadeira fraude, a live daqueles que... a volta daqueles que não foram, né? Se a gente pudesse dizer assim, né? Então surgiu absolutamente nada. Na sequência, o Bolsonaro foi para a primeira internação em Manaus, né? E aí ele publicou mais uma vez essa foto, coitado, semblante triste, o semblante abatido, né? E ele gosta de sempre divulgar uma inverdade que as pessoas acreditam muito, né? Que ele colocou a vida dele em risco quando ele disputou as eleições em 2018, que ele foi atacado, né? Que alguém tentou, no caso o Adélio, tentou tirar a vida dele, e ele dá a impressão, ele tenta transmitir às pessoas que ele sabia, né? Que esse tipo de situação poderia acontecer, que a vida dele estava sendo ameaçada, mas mesmo assim ele colocou a vida dele a serviço do povo brasileiro, né? Bom, tem gente que acredita nisso. Bom, o senhor Elon Musk não está dando a menor pelota. Eu estou acompanhando todo dia, né, a figura, sempre dou uma pesquisada aqui no que ele anda a dizer. O senhor Elon Musk, ele não está falando absolutamente nada de Brasil, de Bolsonaro, de clã Bolsonaro, de liberdade de imprensa aqui no Brasil, de liberdade de expressão. Enfim, que é uma expressão muito vaga, né, porque todo bandido, todo salafrário, todo condenado gostaria de ter uma liberdade de expressão absoluta para falar o que quiser, onde quisesse, né? É o mundo sem leis, é o mundo dos marginais, daqueles que estão à margem da lei, né? Então, enfim, só que quem vive em sociedade não tem essa possibilidade, não, né? E uma das pessoas também no meio dessa história que também demonstra uma total falta de empatia, quer dizer, uma empatia com a figura do inelegível, porque ao inelegível presta todo tipo de solidariedade. Mas em relação àquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma empatia de Araque, né? Me refiro aqui ao senhor Silas Malafaia, o mentor de Bolsonaro. E aí ele coloca no vídeo dele essa capinha aqui embaixo, acho que está dando para vocês verem, né? O título é Lula, respeite a dor do povo gaúcho. Gente, dá para acreditar num negócio desse? Essa gente que não teve empatia com absolutamente nada, eles têm autoridade para cobrar empatia de alguém? Em primeiro lugar, nós sabemos que o presidente Lula pode ser criticado por uma infinidade de situações, né? Como todo político. Mas no quesito empatia, dizer que o presidente da República, o Lula, ele não está se solidarizando, ele levou todo o aparato que ele podia do governo e mais, né? Uma situação inédita. Não me lembro disso.
ter acontecido em outra situação no Brasil. Um presidente da República arrastar para o centro de uma situação de tragédia o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro do Tribunal de Contas da União para ajudar a disponibilizar o mais rapidamente possível recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E toda a imprensa que está acompanhando isso está afirmando que o comportamento do presidente Lula está absolutamente correto, ele está agindo de uma forma republicana, enfim. E as questões, elas infelizmente, elas voltarão a se repetir no Brasil, como estão se repetindo em várias partes do mundo. E como é que a gente vai lidar com essas situações no futuro é que vai fazer diferença para a avaliação da sociedade, se um governante de fato tem empatia, ele tem uma preocupação ou se ele não tem uma preocupação. E essa é uma questão central nos tempos de hoje, né? Porque isso acaba arrastando também a nossa percepção para uma questão que nunca é colocada no centro das discussões. Por que é que falta orçamento para políticas públicas que possam evitar esse tipo de situação? É porque falta dinheiro para todas as áreas que o governo federal tem algum tipo de responsabilidade. Isso porque a maior parte do orçamento do nosso país vai para pagamento de juros, de uma dívida que a gente não sabe, para quem vai esse dinheiro, por que vai, qual foi a base desses recursos, né? E mais do que isso, se é possível ou não negociar esses recursos, porque uma vez isso sendo exposto, a sociedade e o governo central, o presidente da República, poderiam, né, tentar buscar aí uma diminuição no pagamento desses juros, dessa dívida, ou alongar, ou fazer uma auditoria. A professora Maria Lúcia Fatorelli trabalha em cima dessa questão há muito tempo. Ela devia ser escutada e eu estou aqui para fazer uma live com ela em breve. Já fiz uma, mas por questões técnicas, né, minha conexão não estava permitindo eu fazer lives, mas com certeza eu voltarei e vou trazer pessoas muito interessantes para fazerem parte aqui dos nossos papos aqui no Cotidiano, no Portal do José. Bom, e para finalizar aqui, gente, quem é que tem autoridade para cobrar empatia de alguém, né? Um assassino tem condição de cobrar empatia de alguém? Um genocida? Quem apoia assassinos, genocidas, torturadores, tem autoridade moral para falar em empatia, para cobrar um sentimento de empatia de outro que tem empatia, sim, que mostrou ao longo da sua vida que tem uma preocupação com o próximo? Então, é muito banditismo, mas isso faz parte também de uma brutalização, de uma desumanização que acometeu pessoas da extrema-direita aqui no nosso país. Pessoas que ficaram dessensibilizadas a ponto de ficarem afastadas de qualquer manifestação artística. Para as pessoas de direita ou de extrema-direita, todo artista é comunista, né? Todo artista está a serviço de alguma coisa, todo artista está sendo beneficiado por alguma lei, enfim. E aí a gente viu essas polêmicas todas envolvendo aí a apresentação da Madonna no Rio de Janeiro, que do ponto de vista da economia para a cidade foi muito boa, muito essa apresentação, e não é um fato de uma apresentação artística aqui ou outra acolá que iria ter algum tipo de impacto numa tragédia que já está sendo sofrida o suficiente para muita gente, está sendo tocada ali na sua solução, nas suas frentes, né, pelos governantes, pelas pessoas que têm responsabilidade nesse momento, né? Enfim, são coisas do mundo. Um evento que já estava previamente marcado, que não teve dinheiro do governo federal, não tinha por que ser cancelado, enfim. São as coisas que acontecem, né? Senão a gente não teria mais carnaval nunca mais, né? É porque todas as vezes nós temos algum problema concomitantemente ao carnaval, outras festividades aqui no Brasil e no mundo, né? É como eu penso, gente, vamos ficar de olho nessa turma aí, vamos ver, né, como é que vai ser a vida do inelegível, né? Com tantas indas e vindas de hospital, porque a gente quer ver ele mesmo na papuda, tá bom? Um grande abraço, Vivinho da Silva. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.